Olá, minha amiga querida. A alegria tomou conta desse lugar aqui. Aqui nós temos amor, carinho, respeito e muita paciência. E por falar em paciência, quero te agradecer, viu? Quero te agradecer por todo o carinho que você tem me dado através dos recadinhos, das ligações, das mensagens. Nossa, coisa boa saber que a gente está juntinho e que eu posso, mesmo estando distante de você, podemos continuar conversando e tratando de alguns pontos, como eu falei na apresentação do programa, nós caminharmos juntas, não é isso? Bem, o assunto que escolhi essa semana para nós está baseado em 2 episódios. Primeiro, um supermercado, uma criança de uns 3 anos, uma mamãe e um carrinho. A prateleira chamava a criança e ela estava lá, pegando o biscoito, quando a mãe deu um grito sonoro daqueles que assustou quem estava perto e logo após ela pegou a criança pelo braço, como se fosse uma sacola, e jogou a criança dentro do carrinho. Posso te garantir que senti uma dor imensa no meu peito, mas me lembrei muito da minha filha Carolina, que por acaso hoje também está de aniversário. Um beijo, Carolina. Carolina sempre diz pra mim: mãe, tenha cuidado, mãe, um dia tu vai ser agredida se tu fizer esse tipo de coisa de reclamar. Pensei naquele momento nela e percebi que a mãe havia se acalmado e passou, tá certo. Saindo na rua, no outro dia, vi um casal, a mulher, a companheira, não sei se esposa, se namorada, companheira, ofendia o seu companheiro na rua, na porta de casa. E as palavras, elas foram crescendo. As palavras e a agressividade na palavra foi crescendo, crescendo. Existe violência na palavra. A violência, ela não existe só fisicamente. Existe palavras violentas. E era o que estava acontecendo. Ela foi subindo a temperatura dela e, consequentemente, o que aconteceu? Subiu a temperatura do companheiro e, para nossa tristeza, terminou em agressão física. E aí, então, que decidimos o tema para essa semana. Autoritarismo e a liberdade. Será que podem caminhar juntas? Temos na nossa vida o sal e o açúcar, o riso e o choro, as escolhas para cada episódio. Bem, quando eu fui convidada para fazermos esse programa, eu pensei na paixão que eu tenho de compreender o sentido de cada palavra. É por isso que toda vez eu procuro o significado da palavra para que a gente possa conversar. Então, eu busquei o autoritarismo no dicionário e veja bem o que eu encontrei. Tirania, prepotência, opressão, severidade, inflexível. Será que foi isso que nós vimos naquela atitude daquela mãe que não teve paciência com aquela criança de 3 anos? Falta de diálogo, de carinho, de respeito, prepotência, aquela autoridade de mãe que foi delegada para ela estava sendo tripudiada. Ela não estava tendo autoridade, ela estava tendo um autoritarismo. É complicado, é parecido as duas coisas, né? É parecido, mas elas são bem diferentes, porque ela tem uma autoridade de mãe que lhe foi delegada. E eu não vejo, na verdade, um outro sentido para a autoridade ser exercida de forma amorosa, respeitosa, paciente. É assim que eu vejo a autoridade. O autoritarismo, ele oprime. E as manifestações, então? Aí escrevi aqui algumas manifestações do autoritarismo. Censura de opiniões diferentes, censura em atitudes que não concorda,
impulsividade nas decisões, agressividade à oposição, agressividade nas palavras, desrespeito à opinião alheia, impõe o medo. Seria isso que essa mãe decidiu fazer? Através do autoritarismo, impor o medo, a agressividade naquele serzinho que ela tinha que ensinar a ter paciência, a compreender o que é para fazer, o que não é para fazer, o porquê não é para fazer, né? E aquela companheira, que respeito ela estava tendo por aquele companheiro? Uau! Ela estava desrespeitando e ele foi desrespeitando. E existe ação e reação, a gente já conversou sobre isso, né? E continuando agora, vou falar da liberdade. Ó, já até comecei a sorrir. Essa palavra autoritarismo deixa a gente até debilitada emocionalmente, não é verdade? Liberdade. Vamos falar de liberdade. Acredita que no dicionário, amiga, liberdade não tem só um sinônimo, tem 8 sentidos. Mas eu escolhi só 5, tá bem? Então, o sentido de liberdade, que eu escolhi aqui, independência. Aquela criança estava tendo independência, aquele casal estava tendo independência. Permissão. Ela teve permissão de estar ali. Eles estão tendo permissão de conversar. Direito, confiança e forma de agir. E isso engloba a liberdade. E agora vamos às manifestações da liberdade. Liberdade de expressão, igualdade, fraternidade, não é? Por isso que liberdade sempre está ligada em música, em textos, em canções, asas da liberdade. Por que asas da liberdade? Quem tem asas voa, não é? Tem liberdade. E quantas pessoas dentro do nosso lar, da nossa vida, não mantemos dentro de uma gaiola? Como estamos agindo com os nossos filhos? Estamos explicando, ensinando com mansidão, respeitando, aprendendo a dizer o não com eles de forma sensível, de forma inteligente, buscando informação, transformando essa informação em conhecimento. Criar um filho não é qualquer coisa. Criar um filho é formar um cidadão. E não podemos formar um cidadão empurrando, dando tapa, dizendo nome, desrespeitando. Essa autoridade é divina. Criar um ser é uma responsabilidade que se assume ou não se assume. E as nossas relações amorosas? Estamos doando o nosso tempo? Tem muitas pessoas que pensam que casar, vai casar e vai ser feliz. Eu vou contar do alto dos meus 6.0 que eu aprendi da vida que casar não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Ação-reação. Eu me dou, faço o outro feliz e ele me faz feliz. É uma troca respeitosa, amorosa. E as nossas relações sociais? Aquelas que, por alguma razão, nos foi delegado a autoridade. Da autoridade de mãe, a gente já conversou. Mas existe em alguns momentos da vida que nós recebemos autoridade. Será que nessa autoridade nós estamos tratando as pessoas que são nossas subordinadas com respeito, com amor, com liberdade? Se estamos, nós vamos ver que essa pessoa a qual nós lideramos com amor, com carinho, com respeito, ela vai crescer. Ela vai aprender. E ela vai fazer isso com outras pessoas ao redor dela. Porque palavras não mudam tanto quanto o exemplo. O exemplo, sim. Esse transforma, arrasta. Eu li isso aí em algum lugar. Que arrasta e arrasta.
Agora, para finalizar o nosso encontro, existe um escritor, um autor, que também foi discípulo de Jesus. O nome dele é Paulo de Tarso. Ele, nas enciclopédicas, fala aqui que ele nasceu 10 anos depois de Cristo. Ele fez um livro que está dentro da Bíblia, esse livro chama Efésio. Efésio 4. Eu vou ler o recado que Paulo de Tarso deixou para nós meditarmos, refletirmos. Só que eu vou ler em forma de pergunta, tá bem? Estamos procurando com humildade, mansidão, cuidadosamente manter a unidade pelo vínculo da paz? Será? Que estamos conscientes que o que precisamos para viver uma vida de progresso em todos os sentidos, precisamos de paz. Em paz e harmonia, muito podemos realizar. Será que temos essa consciência de manter a unidade? Ou queremos que seja feita a nossa vontade? É isso. Ou mantemos a unidade pela paz, ou queremos a nossa vontade. São dois caminhos. Não podemos servir os dois. Então, deixo essa pergunta. E assim terminamos o nosso encontro. Desejando tudo de bom para você nessa semana. Gratidão por esse momento. E pedindo a Deus sabedoria. O tempo todo, sabedoria, para que possamos fazer escolhas que mantenham a unidade pelo vínculo da paz. Um beijo, minha amiga querida.